É, depois dessa palestra maravilhosa da minha colega de trabalho, né, eu queria pontuar que, como ela mesma disse, a gente tem várias abordagens dentro da psicologia, né? Ela trouxe uma visão mais psicanalítica, falei certo? Eu sou mais da terapia cognitivo-comportamental. Ao contrário dela, que ela trouxe uma visão mais voltada, né, para as pessoas, para os pacientes, eu vou trazer uma visão um pouco mais científica, porque eu me baseei num artigo que eu achei muito interessante, mas eu também vou pontuar, né, várias coisas que ela também já até trouxe. Eu trouxe uma breve apresentação, né, do meu nome, que eu sou psicóloga clínica, atendo adultos, crianças e adolescentes. Né, eu estou fazendo pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. E é isso, pode passar. Então, eu trouxe uma breve definição, porque o Sardinha, a fisioterapeuta, a Maísa já definiram muito bem, né, que é uma doença, uma condição crônica, difusa e persistente, né? Ela ainda não tem uma causa definida, porque ela, como diz o Sardinha, ela é pontuada de vários contextos, né? Social, o sono, todas essas características impactam na fibromialgia, na dor que o paciente está sentindo, né? Aí, essa doença ela afeta entre 2% a 3% da população brasileira, e a predominância dela é em mulheres, né? Entre 30 e 55 anos. Pode passar. Aí eu coloquei algumas vulnerabilidades associadas, que a gente tem que olhar para o histórico da dor física, né, emocional. Se a pessoa já sente aquela dor há um tempo, se alguém da família já tem alguma doença de dor, algum histórico de dor, né? Como é que ela lida com a dor emocional também, que é muito importante. A gente tem que olhar os contextos de vulnerabilidade social, política, econômica, como ela disse, né? O ser é um indivíduo biopsicossocial, então, se a pessoa possui uma vulnerabilidade, por exemplo, econômica, ela vai ter que recorrer ao SUS, né? Ou algum posto de saúde, porque ela não vai ter condições de um tratamento. Às vezes o tratamento ele é mais intenso, demanda mais dinheiro, né? Então, a gente tem que olhar o indivíduo como esse todo, né? Se ela passa com uma dificuldade financeira em casa, as preocupações, esse estresse que é gerado, né? E que acaba impactando na dor, trazendo mais dor ainda, porque ela não vai saber como externalizar isso, né? E aí que a terapia vai entrar. E também a gente tem que olhar a presença de comorbidades emocionais, que são os transtornos de humor, né? Que é o exemplo da depressão, e os transtornos de ansiedade. Pode passar. Aí, a partir desse ponto, eu já trouxe o artigo, né? Que ele se baseou numa questão que foi quais os aspectos psicológicos mais comuns relacionados à fibromialgia. A pesquisa foi entre 2015 e 2019, né? E ele trouxe esses aspectos. Quais são esses aspectos, né, que estão mais relacionados à fibromialgia? Aí, a partir do artigo, né, ele trouxe que essas pessoas elas acabam abandonando práticas saudáveis, assim como a doutora falou, a nutricionista, né? A pessoa se alimenta mal, acaba consumindo alimentos que trazem maior inflamação, né? Que acaba impactando na dor. Ela acaba parando de fazer exercício físico, que é muito importante, como a fisioterapeuta disse. Às vezes, dependendo do nível de dor, né? Exercícios de baixo impacto no começo, depois ia aumentando, não sei se estou falando certo, mas enfim. Então, ela acaba se afastando dessa rotina saudável. Eu tive uma paciente que ela teve diagnóstico de fibromialgia e ela, no começo, ela dizia que ela não conseguia caminhar, e ela gostava muito de caminhar.
Aí eu fiz uma... Eu falei para ela, vai caminhando aos poucos. Primeiro começa um período de tempo mais curto, vai numa intensidade mais lenta, depois vai aumentando. E faz isso um pouquinho no seu dia, para você ir aumentando. Porque essa exposição a gradual, né, do exercício físico é importante, porque é a partir daí que a gente vai pegando, como é que fala, o hábito, né, para a gente ir implementando isso na nossa rotina. Então, ajudou bastante ela, né, no sentido da dor, né? Ela falou que era uma coisa prazerosa para ela e que fazia ela culpar a mente. Então, ela viu que aquilo fez uma diferença, né? Aí também tem a redução de autocuidado, a pessoa acaba se cuidando menos, porque a dor é tanta que, às vezes, por exemplo, dói até para lavar o cabelo, né? Dói para fazer a unha, dói para caminhar, dói para tudo. Então, a pessoa, às vezes, acaba se descuidando um pouco. Não é porque ela está com preguiça de lavar o cabelo, não é isso. É a dor, né? É a condição que aquela pessoa está naquele momento. E ela acaba também se isolando socialmente, né? Como resposta defensiva, porque, às vezes, as pessoas acabam julgando elas, né, como já foi dito aqui, que ela está preguiça, acaba falando que ela não quer nada com a vida, então ela acaba se isolando, e isso leva até a depressão, né? Porque ela diminui o contato social, por exemplo. Então, essas pessoas precisam de um olhar atento de um profissional, porque às vezes elas têm tanta dor, mas tanta dor, e está ligado a tantas coisas da vida dela, né? Está ligado a tantos fatores, a tantos fatores estressores, que ela não consegue externalizar isso. E isso acaba voltando para o corpo, né? Como forma de sintoma. Então, às vezes, aí vai voltando tanto, vai tendo tantas distorções cognitivas que a gente fala, né? Que a gente acaba tendo pensamentos automáticos que vêm na nossa cabeça e a gente não tem controle, que aí vem a questão do suicídio, né, da pessoa ter vontade de tirar sua vida, e acaba tendo pensamentos ansiosos de essa dor não vai parar nunca mais, não é possível, por que eu fiz para merecer isso? Então, o psicólogo vai entrar nesse ponto, né? De trabalhar com a pessoa, desse acolhimento e julgamento, dessa questão da escuta, trabalhar esses pensamentos, essas situações, para que ela consiga elaborar outros pensamentos mais funcionais e que ajude ela a ir lidando gradativamente com essa dor, mas não só a dor física, a dor psicológica também, né? Pode passar. Aí eu coloquei que o gênero mais predominante é a mulher, né? Mulher trabalha muito, mulher tem filho, mulher tem várias coisas para resolver, então ela acaba tendo a predominância maior de fibromialgia, né? Essa sobrecarga que ela tem sobre ela. Os homens têm uma dificuldade maior do que as mulheres, inclusive, de falar sobre os seus problemas. Isso já foi até tema de um documentário, chama Silêncio dos Homens, não sei se alguém já viu, é muito bom, e fala que os homens, tipo assim, lá atrás, o contexto da violência doméstica, né? Mas a gente pode trazer num contexto amplo, de que o homem tem dificuldade de se expressar. Então, ele acaba... Porque as pessoas, a sociedade, falam assim, homem não pode chorar, homem, se ele falar de alguma dor, ele está sendo fraco, né? Então, ele acaba se internalizando, né? Ele acaba não falando dos seus problemas, e isso também pode levar à depressão, à ansiedade, assim como nas mulheres. De formas diferentes, mas também levam a algum problema, né? Os jovens com índice de fibromialgia, isso pode causar absenteísmo na escola, eles acabam desistindo de estudar por causa de dor, né? Por causa
de bullying, às vezes. Então, a redução da atividade física, reações adaptativas frente à dor, né? Que às vezes o jovem não sabe lidar muito bem com essa dor. Então, é bom levar ele no psicólogo para ele aprender, né? Junto com o psicólogo, a ter reações mais adaptativas frente a esse problema. Pode passar. Aí a percepção que cada indivíduo tem diante da doença, ela causa impacto, né? Igual ela disse, a doença é subjetiva. O que eu sinto não é o que ela sente, não quer dizer que aquele senhor ali que ela falou está sentindo. Então, não é a mesma coisa. Então, cada um tem a sua dor e cada um merece ser respeitado pela dor que está sentindo, né? Ser invalidado por uma coisa que a outra pessoa não sabe é muito ruim. Parece que a gente está sendo silenciado. Então, quando a gente vê uma pessoa nessas condições, a gente deve escutar ela, acolher ela, como ela fez, né? Dar um abraço, falar, olha aqui, estou com você, a gente vai tratar essa questão, né? E vai passar por esse processo juntos. Então, se você precisa de ajuda, se você está com essa dor interna ligada à saúde mental, procure ajuda, tá? Não deixe que isso chegue a um nível muito insuportável. Aí outra questão foi a depressão, né, que já foi ter traga, sobrecarga emocional, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, impotência, de não estar conseguindo fazer nada, a apatia, de não ter força, né, para não fazer nada. A maior incidência nesses pacientes é de depressão. Pode passar. Aí tem a ansiedade também, que a gente vai ter a amplificação da percepção da dor, do sofrimento. Às vezes a gente, quando está ansioso, por causa desses pensamentos desadaptativos, a gente sente uma dor maior do que ela é. Não que ela seja pequena, mas a gente aumenta mais essa sensação de dor, a gente dá mais atenção para ele, a gente fica mais hipervigilante, entendeu? Então a gente acaba dando uma ênfase maior, se preocupando mais, e isso vai juntando na nossa mente, né? E isso acaba sobrecarregando a gente. E aí, com isso, e com essa subestimação de capacidade de conseguir enfrentar isso, de falar, eu não sou capaz de conseguir lidar com isso, acaba acarretando ansiedade na pessoa, né? E aí ela acaba dentro de um ciclo vicioso que traz outro transtorno, aí traz outro pensamento e acarreta outra emoção e assim vai, só aumentando, só aumentando, só aumentando, né? O sono, a fadiga e a cognição, né? O sono não reparador, a gente não descansa, por causa de dor intensa, prejudica a memória, a concentração, aumenta a irritabilidade e a gente tem muita exaustão, né? Como já foi dito. Pode passar. Aí o resultado desse artigo que eu trouxe, né, foi que ele apresentou que os quadros ansiosos e depressivos estão em destaque nessas pessoas. Então, o sofrimento ele chama a atenção para o potencial inflamatório que ele tem em todos os sentidos. Pode passar. E a conclusão de tudo foi que é importante a gente ter o trabalho multidisciplinar, né, da psicóloga, da fisioterapeuta, nutricionista, para que essas mudanças sejam feitas, né, que esse acompanhamento seja feito de forma devida, que a pessoa tenha o apoio que ela precisa, que é muito difícil, né, passar por isso tudo sozinha, né, às vezes sem o apoio de um companheiro, às vezes sem o apoio da família. Essa minha paciente que eu tinha falado antes, além do contexto da dor que ela trazia,
ela tinha questão com o marido em casa, que era alcoólatra, tinha questão de o filho fazer o uso de droga, né? Então, isso tudo preocupava ela, e isso aumentava mais a dor, e ela não estava dormindo. Então, eu tive que fazer um trabalho com ela do contexto todo. Acolher, escutar e trabalhar com ela, né? Como ela vê essa dor, como ela lida com essa dor, como que ela pode fazer para que esses sintomas vão se diminuindo e ela consiga lidar com isso de uma forma melhor, né? Pode passar. É isso. Obrigada.